A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. Amados irmãos, essa passagem ela é muito conhecida de toda a cristandade, né? Todo mundo sabe dessa história. E por mais incrível que seja, eu não sabia disso aí. Eu passei a minha vida toda acreditando que o galo que cantou, na verdade, não é um galo ave, e sim pode ter sido um ritual, podemos dizer assim, um rito de chamadas de toques durante a noite. Vou explicar melhor isso daí, tá bom? Então, no decorrer do vídeo, eu vou explicar isso aí melhor para os irmãos, amém? Então, essa passagem ela se encontra lá no livro de Mateus capítulo 26, do versículo 69 ao 75, 69 ao 75. Amém, meus amados irmãos? É uma passagem muito conhecida de toda a igreja, como eu falei, de toda a cristandade sabe desse ocorrido vivido por Pedro. Tem toda uma ciência por trás disso daí. E aí é onde nós queremos chegar. Amém, meus amados irmãos? Então fique conosco até o final desse vídeo. Amém? Vamos lá. Então vamos ler a passagem descrita lá em Mateus 26, versículo 69 ao 75, que diz assim: Ora, Pedro estava assentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estavas com Jesus o Galileu. Ela afirmou. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. 71. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. Afirmou também. 72. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. 73. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. 74. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Amém, meus amados? Vamos lá. Amados irmãos, naquela situação, Jesus já havia sido preso. Judas já havia o traído, já foi lá no horto, né, no Getsemane, e Judas já foi lá, já disse: olha, esse aqui que é Jesus, com o tal beijo, etc e tal. E naquele momento, como a própria palavra de Deus diz, todos eles fugiram. E ali só ficou Jesus e Pedro. Somente os dois. Porque a palavra de Deus diz assim: Eu ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. E ali naquele auge daquela agonia, daquele tormento, daquele disse mais não disse, e todo mundo correu. Ficou somente Pedro.
E Pedro, no auge do seu entusiasmo, do seu intuito de, como discípulo, né, de defender o seu mestre, ele tirou a espada e despenhou um golpe contra um dos sacerdotes e assim o feriu a orelha direita daquele homem que se chamava Malco. E ali Malco cai em terra, a orelha cai e Jesus abaixa, pega a orelha do homem e o coloca de volta, fazendo mais um milagre naquela mesma noite. Amados irmãos, sabe por que Jesus colocou de volta a orelha daquele sacerdote Malco? Porque ele tinha um desejo enorme de ser sacerdote. E para ser sacerdote naquela época, você não podia ter nenhum defeito físico. Você tinha que ser perfeito, você tinha que ter todos os dedos das mãos, todos os dedos dos pés, os 2 olhos enxergando, né, perfeitamente, sem ser nenhum olho ser cego, as 2 orelhas, assim. Tinha que ser perfeito fisicamente. E Jesus, daquele momento, ele já sabia o que corria no coração de Malco. Olha aí o mistério. E ali Jesus apanha a orelha de Malco e coloca de volta como Malco havia nascido. E disse: Pedro, guarda a tua espada. E ali Pedro guardou a sua espada. Amados irmãos, Pedro só largou a espada quando ele caiu em si. Olha aí onde está a história, olha o mistério. Quando Pedro caiu em si, aí ele largou a espada, mas até aquele momento, andando com Jesus, vendo as obras de Jesus, mas Pedro não largava a espada. Vocês acreditam nisso? Pois é. Pedro só foi largar a espada depois dos acontecimentos e da ressurreição de Cristo. Aí Pedro largou, não andou, deixou de andar com a espada. Mas Pedro andava com a espada na cintura, na bainha. E Jesus foi preso, desceram até o palácio dos sacerdotes, havia um pátio, e Pedro foi o único que estava ali seguindo Jesus mesmo de longe, porque ele tinha dito lá atrás: não, Senhor, ninguém vai te prender aqui não, de jeito. Pedro, não, Jesus, de forma alguma. Pedro andava com a espada. Não vou deixar de jeito nenhum. Mas aí Jesus: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, me perdoe, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Não, Senhor, de forma alguma. Jesus: então eu acredito que dentro de Jesus disse assim: então tu vai ver, Pedro, então tu verás, homem, o que eu estou aqui dizer. Tu não és um super-homem, tu tens muita atitude, tu és um homem abençoado porque tu tens atitude, tu és destemido, mas te faltam algumas coisas ainda para tu aprender a desarmar esse teu coração um pouco teimoso. Pedro era um homem teimoso, Pedro era destemido, Pedro tinha atitudes, mas ele ainda tinha um coração teimoso. E Pedro, seguindo Jesus, amarraram as mãos de Jesus, foram lá para o palácio dos sacerdotes, e uma mulher disse: ora, não és tu que andas com ele também? Tu também é um dos discípulos dele. Não, eu não conheço esse homem não. Eu não conheço esse homem, eu não estava com ele. Pedro negou pela primeira vez: eu não estava com ele. E assim o fato correu mais uma vez, né? E outra vez
dessa vez como forma de juramento. Alguém novamente apontou ele: não, tu estavas com Jesus o Nazareno. Ele disse: homem, eu não conheço esse tal homem. Olha aí. E dali a pouco, aproximando-se, disse: verdadeiramente, disse um outro, né? Também tu és deles, porque a tua fala te denuncia. A tua fala te denuncia. Meu irmão, Quando nós andamos com Jesus, nós mudamos muita coisa dentro de nós. Temos que mudar. Ele é o Cristo. Ele é o Salvador do mundo. Então, meus amados irmãos, quando tu andas com Cristo, o teu andar muda, a tua personalidade muda, o teu caráter tem que mudar, o teu jeito muda, o teu olhar muda, a tua fala muda, porque tem que mudar. Ela te denuncia que tu não pertence a este mundo, tu pertence a Jesus. Por isso que o teu comportamento, a tua roupa, como tu andas, o teu comportamento, o teu calçado, a tua fala te denuncia que tu és de Cristo Jesus. E Pedro, o versículo 74 diz que então ele começou a praguejar, melhor dizendo. A praguejar é como se fosse soltando pragas, assim. Pedro era um tanto nervoso. Seus assim, seus incrédulos, enfim, começou a maldizer e até a jurar: não conheço esse homem, eu já disse. E imediatamente o galo cantou. O cantar do galo, existe uma lei, que não existia, né? No caso, uma lei naquele tempo, que não era permitido nenhuma espécie de galiníceos. Galinício é galinha, galo, toda a raça que pertence à família das galinhas e galos era proibido dentro de Jerusalém, porque Jerusalém era uma cidade santa. E as fezes do animal, da galinha, ela cria um micro-organismo, ela cria um micróbio, uma bactéria, e que poderia contaminar as oferendas, né, os holocaustos que os sacerdotes faziam para Deus. Então eram proibidos essas aves dentro de Jerusalém. Porém, vamos lá, vamos para as causas. Pode ser que eles, a não ser que Pedro estava próximo às muralhas, que acredito que não, a casa do palácio dos sacerdotes, né? E a casa de Caifás era quase que no centro de Jerusalém. E eles não iam ter um galinheiro por ali por fora. Mas tinha pessoas também que não seguiam muito a lei judaica daquela época, pode ser que quiseram, mas ninguém ia ousar ser desobediente, porque naquele tempo o sacerdote maior, ele tinha bati na mesa aqui, pessoal, desculpe. Ele era escolhido, o sumo sacerdote, geralmente ele tinha influência de Roma. Então ninguém ousava desobedecer o sumo sacerdote, porque iria se meter numa grande encrenca. Então, obreiro, qual é a parte aí que você disse que o galo pode não ter sido uma ave? Pronto. Naquela época se faziam as vigílias noturnas. Eram 4 vigílias. A primeira vigília, ela começava quando o sol se punha, o poente, né? Ao pôr do sol, que geralmente era às 6 horas da tarde ou 6 horas da noite. Dali começava a primeira vigília e ia até às 9. Das 9 à meia-noite era a segunda vigília.
A terceira vigília, de meia-noite às 3 da manhã, e essa deve ter sido a provável hora que Pedro negou. E de 3 da manhã às 6 da manhã, a quarta vigília. Aí tem uma passagem interessante lá em Mateus 14, 25. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus onde eles estavam, para eles, e andando por cima do mar. Mateus 14, 25. Então, por volta da quarta vigília da noite. Então aí é outro sinal que as noites da lei judaica era dividida em 4 vigílias. Então a quarta vigília era entre as 3 e as 6 horas da manhã. Nesses intervalos se tocava um homem, um aprendiz, podemos dizer assim, um estudante sacerdotal. Existia um local em cima do templo, um local reservado, como se fosse assim, aqui canta o galo, em hebraico, que descobriram a pedra, como vocês podem ver aí na fotografia, e essa tradução diz mais ou menos isso daí. O lugar onde canta o galo. Era alguém com uma trombeta e se tocava. Daquela posição ali, toda Jerusalém ouvia. Inclusive, tem estudiosos falam que até a guarda romana aproveitavam assim, esse toque como um relógio, para poder eles trocarem de turnos. Aquela guarda da noite, para poder um render o outro na guarda romana, eles aproveitavam aquele toque para render os outros soldados. Então, a causa possível desse galo cantar é bem modesta perante as leis judaicas daquela época e, claro, a própria tradição judaica daquela época, em não se criar galinhas dentro da cidade. Então, amados irmãos, possivelmente o galo mencionado por Jesus seria apenas uma metáfora de linguagem, como eles mesmos poderiam chamar naquela época. Olha, parece um galo cantando, parece um galo que só canta de madrugada, como se fosse um galo, como se fosse um apelido a dar àquele momento ali do trompetista tocar naquelas determinadas horas. Amém, amados irmãos? Então, não é uma certeza, porém é um estudo a ser bem interessante de mais uma passagem da maravilhosa palavra de Deus. Amém, meus amados irmãos? Em nome de Jesus, fiquem todos agraciados com as ricas bênçãos do céu. E muito obrigado a vocês que viram esse vídeo até aqui. Amém, meus amados irmãos? Fiquem todos com Deus.